Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Muito bem, alô Macapá, Amapá, Brasil, já estamos aqui sintonizados com vocês com o seu programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar todas as quartas-feiras das 17 às 18 horas pela sua rádio universitária 96,9 FM. Você pode a partir de agora sintonizar aí e receber todas as informações sobre conciliação, mediação, arbitragem, as técnicas de práticas restaurativas. Você que tem conflitos e está querendo conciliar, fica ligadinho no programa Conciliando as Diferenças, que até às 18 horas leva muita informação para vocês de casa. E hoje o programa aqui recheado de notícias com um convidado muito especial, o juiz Marcos Quintas, da Primeira Vara de Família. A gente tem aqui uma série de assuntos para abordar com ele nessa entrevista, mas claro, aqui ao meu lado, a instrutora do NUPEMEC, e aí que tem cadeira cativa neste programa aqui, a nossa orientadora, nossa radialista, porque ela já é uma radialista aqui de coração, já abraçou essa profissão, a querida Sônia Ribeiro. Olá, Sônia, boa tarde. Olá, boa tarde, Bernadette, boa tarde, doutor Marcos Quintas, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio 96.9, aos acadêmicos, às pessoas que estão nos acompanhando aí nos seus veículos, nas suas casas, nas suas varandas. Sejam bem-vindos a mais um programa, e hoje ele está recheado, Bernadette. E um programa que tem atravessado fronteiras, né, Sônia? Tem sido ouvido em vários estados brasileiros. Verdade, Bernadette. Nós estamos no ar pela internet web e da rádio web, e várias pessoas, principalmente aquelas que nós fizemos a apresentação no Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, e várias pessoas nos acompanham. Já deram, inclusive, entrevista aqui para nós, falaram por telefone conosco, têm elogiado bastante o programa, e a comunidade tem uma receptividade muito boa, um carinho com Conciliando as Diferenças. Muito bacana, viu? E aí a academia também, que é ouvinte assíduo aqui, né, os acadêmicos do programa, fiquem ligadinhos, porque esse programa é uma verdadeira aula para vocês. Eu quero dar o meu boa tarde agora ao juiz Marcos Quintas. Seja muito bem-vindo, é uma grande honra tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Breno Araújo. E a todos os ouvintes do programa Conciliando as Diferenças na Rádio Universitária 96.9 FM. Um abraço todo especial aos acadêmicos, né, de Direito, mas também a toda a comunidade universitária. Estamos aqui à disposição para colaborar com o programa. Tá certo, doutor Quintas e Sônia. O doutor Quintas hoje vai falar de um tema aqui muito importante e que você, nessa última semana, no fim de semana, esteve também participando ativamente, que é sobre constelação familiar. É um tema que, no bom sentido, está em moda agora, né? Tá sim, Bernadette. O Núcleo Permanente, vislumbrando a possibilidade de ser mais uma técnica a ser aplicada, especialmente em conflitos das varas de família, está investindo nessa nova metodologia, e o doutor Quintas, que está aqui conosco hoje, é o precursor aqui dessa nova modalidade e tem feito experimentos lá, projeto piloto na sua vara, e o NUPEMEC abraçou essa causa. Estamos trazendo aqui, ainda agora no mês de junho, o juiz da Bahia, Sam Stock, que é um disseminador dessa técnica também. E a ideia é que as varas de família possam, já passaram pelo curso de mediação, agora vão também trabalhar a nova técnica dos métodos sistêmicos e melhorar o atendimento da prestação jurisdicional através da aplicação dessas novas técnicas que só vêm para somar com a prestação jurisdicional que o judiciário já mostra para a população. Então, isso é buscando a qualidade do serviço, entregar um serviço de forma mais apurada para esse nosso jurisdicionado, e a constelação familiar, ela casa exatamente com esse princípio nosso, do NUPEMEC e do próprio Judiciário do Amapá.
Muito bem. Doutor Quintas, como muito bem a Sônia colocou aqui sobre a constelação familiar que está sendo adotada na sua vara, nessa semana agora que passou, na quinta e sexta-feira, os servidores tiveram a oportunidade de participar na prática, né, de ter informações sobre essa técnica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que é essa técnica da constelação familiar. Então, Bernadette, a gente trabalha numa vara de família que é uma vara extremamente conflituosa. Tem que lidar no dia a dia com os grandes dramas que vivem as famílias amapaenses. E essa é a nossa clientela. As pessoas procuram o Poder Judiciário para resolver grandes conflitos. E dentro desse padrão de conflitos, a gente teve a percepção de que a maioria dos processos que a gente estava conseguindo solucionar, a gente não conseguia trabalhar o conflito em si das famílias. Isso ocasiona uma grande reincidência de processos. Então, os conflitos familiares se iniciam, ocasionam separação, pedidos de pensão alimentícia, investigações de paternidade, guarda de filhos, e as pessoas procuram o Poder Judiciário, mais especificamente as varas de família, extremamente conflituosas. Há uma grande desagregação familiar e a gente, no nosso dia a dia, tem essa percepção, mas diante da grande demanda de processos, diante da exiguidade do tempo, diante das exigências de cumprimento de metas e de congestionamento zero, a gente acaba por dar uma dinâmica tão grande e há necessidade de a gente dar uma resposta mais afirmativa para a sociedade no curto espaço de tempo, que a gente tem uma grande dificuldade de trabalhar propriamente o conflito. Aí surge essa que é uma das técnicas utilizadas para nós procurarmos identificar o conflito que persiste naquela família e buscar colaborar com a família para a identificação desse conflito e também para a solução dele. Dois são objetivos. O primeiro deles é a pacificação social. Poder, através dessa técnica, fazer essa abordagem com as famílias e ter um resultado que elas possam dirimir esse conflito. E o segundo seria a não reincidência dos problemas, porque um conflito na área familiar, quando se inicia, há uma tendência dele poder se desenvolver por muito tempo ainda. Um exemplo para que os nossos ouvintes possam ter em mente é quando a gente trabalha uma questão de fixação de um valor de uma pensão alimentícia, aquele conflito, para nós, ideal é que não se voltasse para o Poder Judiciário, né? As partes pudessem, através daquele acordo que foi construído por elas, não precisar estar voltando reiteradas vezes para a execução daquela pensão alimentícia. E a gente se depara muito com isso, né? Às vezes, um casal que resolve o problema de um determinado filho para estabelecer o valor de uma pensão, aquele conflito permanece por muitos anos. E as pessoas voltam ao Poder Judiciário para executar inúmeras vezes aquela pensão alimentícia, e aquele clima, né, se prolonga durante muitos anos, aquela desavença familiar, aquele conflito, ele acaba se perpetuando durante muito tempo. E um filho no meio de tudo isso, né, doutor? É verdade. Que aí vendo essa briga dos pais pela chamada revisão de pensão, né? Na sua vara, que é a primeira vara de família, órfãos e sucessões da comarca de Macapá, são 1.800 processos em tramitação. Ou seja, os problemas familiares, eles infelizmente não estão sendo resolvidos em casa, num diálogo, numa conversa, eles estão chegando às vias judiciais. De que forma o senhor acredita que essa nova técnica, essa constelação familiar, pode agora ajudar o judiciário, os magistrados, os servidores a lidarem com esses conflitos, com esses processos, na realidade, né, que viram processos nessa área? Então, completando a sua pergunta anterior, que eu acabei nem respondendo, na verdade, essa técnica da constelação familiar, ela surgiu através de estudos de um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger. Ele, através de métodos científicos de observação, ele pôde constatar em algumas tribos da África determinados comportamentos em que aquelas tribos conseguiam, dentro de uma ordem sistêmica familiar, resolver os seus problemas sem precisar com que houvesse interferências externas. E essa técnica de observação,
que abordava a centralidade, aborda também todo um conjunto sistêmico de comportamento familiar, ele conseguiu desenvolver essa técnica, que ele entende que não é uma ciência, mas é uma técnica de abordagem que, inicialmente utilizada na psicoterapia, ela acabou sendo observada por outros ramos da ciência humana e acaba sendo trazida também para o Poder Judiciário. É uma técnica que faz esse trabalho de terapia, com as pessoas envolvidas, que são chamadas de clientes, onde um constelador, que é uma pessoa que tem a formação nessa técnica de constelação familiar, ele, junto com essas famílias, poderá identificar o problema, trabalhar esse conflito individualmente ou coletivamente, através de uma abordagem que é feita no local adequado, que a Sônia vai poder falar mais adiante desses locais que a gente pretende conceder. E essa terapia é realizada com essas famílias, A gente identifica o conflito, procura saber a origem dele e trabalhar esse conflito, procurando fazer com que as pessoas possam reorganizar aquele conflito familiar e dar uma solução para ele. Com muito mais ênfase na vara de família, a gente vê esses problemas quando há disputa por guarda de filhos, E a guarda de filhos, às vezes, quando ela é uma situação muito agressiva, pode levar a uma série de repercussões negativas para a criança, e, sobretudo, a alienação parental. Essa é a grande preocupação nossa, quando um dos pais acaba se utilizando da separação ou do maior poder que ele tem sobre a criança, seja ele poder econômico, seja um poder de persuasão, e acaba criando uma situação de fomentar um ódio, de fomentar um sentimento ruim para com outro pai desta criança. E essa técnica, ela permite fazer uma abordagem com muita propriedade, identificar essa alienação parental, outra forma de violência, seja ela física, seja ela mental, e trabalhar com o jovem, trabalhar com os pais para solucionar esse conflito e trazer a pacificação social. Pacificação social é o que a gente busca através de todos os meios de pacificação, dentre eles os mais famosos são a conciliação e a mediação, e outras técnicas que estão sendo desenvolvidas, estão sendo trazidas para o Poder Judiciário. Nós temos aqui no nosso estado do Amapá já os chamados círculos restaurativos, que estão sendo muito bem trabalhados, e a gente resolveu trazer essa técnica para, em caráter experimental e através de um projeto piloto na primeira vara de família, buscar resultados com ela. Estamos iniciando todo um trabalho, trouxemos para o Amapá uma consteladora com formação, que é uma colega servidora do Estado do Pará, a Ina Mendes, que veio voluntariamente ao Estado do Amapá, convite nosso, e fez uma dinâmica, um treinamento para os nossos servidores. Nós tivemos a oportunidade também, em um caso prático, primeiro na vara que nós selecionamos, identificamos, e com a cooperação com as partes, advogados, eles permitiram que nós utilizássemos em caráter experimental essa técnica. Estamos concluindo esse processo, porque existe todo um processo de confidencialidade na técnica, existe também uma abordagem inicial em que você não pode fazer concomitantemente na sala de audiência, e a gente fez todo esse processo procurando acolher a técnica, a confidencialidade e, acima de tudo, a vontade das partes em construir, junto com o Poder Judiciário, uma construção para a solução do litígio. A gente tem avançado e a gente espera poder que essa primeira parte experimental a gente possa deslanchar, e possa essa técnica dar bons resultados para a gente. Desse processo que o senhor falou agora, o senhor pode falar dele ou não pode falar? A gente pode falar assim, não identificando as partes, porque os processos na vara de família, ele corre em segredo de justiça e somente com autorização expressa das partes é que nós podemos divulgar o caso em si. O que a gente pode dizer é que é um processo onde se disputa a guarda e há um conflito muito grande entre as partes em relação àquela guarda. A gente tem a percepção de que realmente a constelação familiar, da forma como nós realizamos, como técnica nesta audiência, ela conseguiu identificar precisamente o conflito, conseguiu verificar junto às partes qual era a causa
e fez o aconselhamento, fez o trabalho de terapia, né, junto às partes envolvidas, e a gente pôde perceber um grande progresso na causa, nesta audiência experimental que nós fizemos, e nós marcamos uma nova data para a próxima semana, onde as partes retornarão já na sala de audiência, para que a gente dê continuidade já naquela parte mais formal. A nossa esperança é que a abordagem que foi feita, né, a intervenção que foi realizada possa resultar na conciliação que nós faremos na próxima audiência. Ok, doutor. Sônia, você que media conflitos aí diariamente, que realiza os cursos, né, passando essas técnicas para pessoas, para servidores de outras instituições que não só do judiciário, como é que você vê essa técnica de constelação familiar? O primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é que é uma técnica baseada na ciência. Ela é uma espécie de terapia, mas ela não é, o judiciário não vai virar um consultório de terapia. Na verdade, é uma abordagem diferente do conflito, para que as partes, uma vez confiando nesse facilitador, possam revelar nesse ciclo de constelação a causa, a origem, o que foi que aconteceu para representar aquele comportamento. Então, em casos de disputa de guarda, por exemplo, o que a gente observa é que essas pessoas elas vêm trazendo comportamentos anteriores. Elas vêm replicando esses comportamentos e, às vezes, nem se percebe disso, como é o caso da alienação parental. Às vezes, ele está fazendo e nem sabe que está fazendo. Ou, às vezes, não é tão por maldade, mas, às vezes, até é. E o constelador, na hora em que ele vai facilitando essa abordagem, é possível a pessoa perceber isso e, às vezes, na visão do outro, se colocando no lugar do outro, e é possível de fazer essa visualização. Então, ela é uma técnica que ela aborda, ela é técnica de abordagem, mas ela entrega um visual muito claro para as pessoas que estão participando da constelação. Então, elas conseguem observar os seus comportamentos e aí facilita a busca dessa origem. Então, o judiciário, ele é um resolutor de conflitos. Só que o método do processo civil, ele já não estava mais servindo para alcançar, para imergir no conflito. E a técnica da mediação, ela avança bastante, mas não tanto quanto a constelação familiar. Ela é uma espécie de busca da alma. Você vai buscar, além dessa convivência, dessa rotina diária, você vai buscar uma origem do problema. E o mais importante da constelação é que, às vezes, a pessoa nem se dá conta de que ela era isso que estava levando aquele comportamento. Então, ela é uma técnica de abordagem, ela é terapêutica, mas ela é científica. É isso que eu quero deixar muito claro para você que está nos ouvindo, que está começando a ouvir falar de constelação familiar e fica se perguntando, mas isso o judiciário vai virar um consultório? Não. Isso vai facilitar para o magistrado, porque essa abordagem ela é anterior, ela é como se ela fosse uma pré-mediação. Ela vai ser feita anterior à audiência de mediação, que é aquela que o Código determina que seja realizada. Então, essa abordagem inicial é para que as partes possam entender o seu conflito, verificar qual é o papel que ele ocupa naquele sistema, porque o método é sistêmico. Dependendo do papel que ele ocupa, às vezes ele está assumindo um papel que não era dele. E a constelação, ela coloca tudo no lugar. Ela vai mostrando para as pessoas onde é que está o seu papel naquele ciclo familiar. E aí isso justifica o comportamento que ele está tomando. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma mãe que esteja sofrendo violência doméstica, muito do pai, a filha toma para si a proteção desse pai, que era para ser dada pelo homem da casa. E ela então passa a proteger essa mãe de forma demasiada. Na repulsa que ela tem por aquele pai, ela nega o seu feminino e passa a tomar atitudes masculinas, assumindo, às vezes, até coisas que era para o pai assumir, ela assume perante a mãe. E a mãe, por sua vez, se vitimiza muito em razão da violência que sofre em casa daquele pai. Então, essa filha, ela sofre com o conflito que existe entre os pais. E ela vem numa origem de sofrimento desde a infância. Quando ela chega na fase adulta, ela vai replicar esse comportamento na nova família que ela vai formar. Então, ela vai ter dois sistemas, o sistema originário e o sistema que ela constituiu agora, que é a família dela. Então, a constelação, ela vai colocar tudo no seu devido lugar.
ela rearranja o sistema. E aí eu entendendo que o meu sistema anterior responsabiliza meu comportamento no meu novo sistema, porque agora o meu sistema tem prioridade, o meu que eu formei, mas eu não posso abrir mão do meu sistema anterior. Então a constelação ela é justamente para isso, ela vai colocando tudo no seu devido lugar e dando a importância necessária para cada sistema. E se ele tiver desarranjado, o constelador, na facilitação, na aplicação da técnica, ele vai reajeitando. Aí ela funciona como uma pré-mediação. As pessoas vão para suas casas, vão analisar, há muita emoção envolvida na constelação. O constelador, ele vai tirando do âmago de cada pessoa aquele sentimento que está preso, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a decepção. E isso emerge na hora da constelação. E isso faz com que a pessoa comece a compreender as emoções que estão envolvidas naquele conflito. Quando ela vai para a sessão de mediação, ela já fez esse trabalho. Ela já está desarmada. Ela já vem, no mínimo, Bernadette, ela compreendeu por que ela tem aquelas reações. E por que essas reações, às vezes, acabam desaguando numa criança que não tem culpa nenhuma do sistema anterior dela estar desarranjado e o outro dela continuou desarranjado. E assim, sucessivamente, vai desarranjando tudo. Então, o método sistêmico, ele vem justamente para reorganizar, para que as pessoas possam, a partir das suas próprias atitudes, conhecedoras dos seus problemas agora, porque isso o juiz, numa audiência, ele não tem como ver isso. O juiz, ele aplica o método processual, descrito na lei. E esse processo de método sistêmico, ele colabora para que prepare as partes. E aí, quando o juiz chega na audiência de mediação com o facilitador, com o mediador, ele já está muito avançado na questão dos sentimentos. E aí nós podemos, então, a partir do entendimento do sentimento, que nós chamamos em mediação de validação dos sentimentos, a gente pode caminhar para a racionalidade, que é a busca de uma solução adequada para todas as pessoas que participam. Então, nós estamos cumprindo a meta 3 do CNJ, que é de 2016, que é resolver conflitos pela via dos métodos autocompositivos. E a constelação familiar, ela vem ser mais uma ferramenta para que o judiciário possa verdadeiramente resolver os conflitos, para não voltar. Porque é uma guarda que não se resolveu, eles só conversaram, não se acertaram, aí o juiz baixa lá quem vai ficar com a guarda, quem não vai. Depois eles voltam. Aí já volta por outro problema. E a constelação, ela mexe exatamente no sistema da família. E rearrumando esse sistema, melhorando, ou pelo menos compreendendo, ele permite que as pessoas possam, empoderadas agora do conhecimento dos seus sentimentos, apontar uma solução que seja mais adequada, agora com uma visão diferente do conflito, e não mais a visão processual como nós estávamos. Então, esses métodos, eles colaboram com o magistrado para que ele entregue a prestação jurisdicional de forma efetiva para o cidadão. Muito bem, Sônia. Doutor, a Sônia falando aqui, né, aí veio aquela musiquinha na minha cabeça, quando ela disse que a constelação coloca tudo no seu devido lugar. É como aquela musiquinha, cada um no seu quadrado, né? Como diz a música. Nessa primeira experiência que vocês tiveram lá, o senhor sentiu essa receptividade das partes? No primeiro momento causou um certo impacto, né? Pelo desconhecimento. Mas nós conversamos exaustivamente com as partes, quebrar a resistência dos advogados também, que às vezes, como eles não conhecem, e há um receio de adoção de novas técnicas, mas nós tivemos essa cautela, esse cuidado de explicar a técnica, de apresentar a terapeuta, de nós fizéssemos que tivesse essa visão da importância de se resolver o conflito, porque, como a própria Sônia colocou, eu vou dar um exemplo da guarda, né? Você briga no início por uma guarda unilateral. Uma vez deferida essa guarda unilateral, em razão desse conflito estar muito acirrado, esse processo de guarda ele vai voltar várias vezes. Vão se tentar modificação de guarda, vai se tentar guarda compartilhada, vai se tentar guarda alternada, e esse conflito não acaba nunca. E aí vem denúncia de alienação parental. Então a gente, trabalhando essa questão de identificar o conflito precocemente, sobretudo na área pré-processual, se nós pudermos fazer isso, certamente vai haver um represamento muito grande de processos para se discutir e debater esses temas em juízo.
E esse é um dos propósitos, dos objetivos nossos, né? A gente trabalhar a constelação, inicialmente a gente está fazendo dentro da própria vara, mas que a gente possa futuramente ter um espaço adequado, reservado, e isso a Sônia vai poder falar melhor, porque há todo um projeto do Tribunal de Justiça, né, da criação de um centro de tratamento desses conflitos, onde irá centralizar e concentrar todos esses métodos alternativos de solução de conflito, né? Inclusive esses cuja técnica ainda não estão inseridas na legislação, né? Toda a lei que trata de conciliação e mediação, todo ordenamento jurídico, seja a resolução, seja a lei em si, ele diz que poderão ser adotados, né, pelo juiz, ou pelo tribunal, ou pelo Poder Judiciário de modo geral, outras técnicas que ainda não sejam ou não estejam estabelecidas em diplomas legais. Então, hoje nós temos a arbitragem, nós temos a conciliação, temos a mediação, e essas outras técnicas que vêm surgindo, né, ou que já existam, que estão sendo trazidas para serem implementadas como experiência no Poder Judiciário, são extremamente válidas. Vêm acrescentar, né, a todo esse trabalho que vem sendo realizado, e com um propósito maior, que é a pacificação social. Então, lógico que não vão ser todos os processos que nós temos em andamento que vai ser possível a aplicação da técnica, porque isso transformaria a nossa vara numa inviabilidade de se tentar buscar a solução pela utilização da técnica de conciliação em todas elas. Mas é lógico, através de uma observação, através de uma análise criteriosa de cada caso, a gente vai verificar alguns que têm uma carga de conflito maior, uma complexidade muito grande que exige a intervenção deste constelador, dessa pessoa que vai nos auxiliar nesse trabalho. E aí a gente vai poder separar alguns casos que vão ser importante a utilização dessa técnica, e vamos trabalhar com esses consteladores, os que estão em formação, que são voluntários na nossa vara, aqueles que já têm a certificação, que já estão colaborando com a gente. E importante que a técnica de constelação familiar, embora com muito mais ênfase esteja sendo desenvolvida nas varas de família, mas elas podem ser aplicadas também na vara da infância e juventude. Então, eu ia exatamente perguntar também isso. Na vara da violência doméstica e em outras áreas do Poder Judiciário. Porque em todas essas áreas onde você percebe o conflito familiar, e essas áreas outras que nós mencionamos aqui, em todas elas o conflito familiar é muito intenso, ela vai poder também ser feita essa abordagem. Certo. Sônia, o doutor Quintas falou da questão, né, de voluntários da vara dele, que já estão se especializando nessa área, e a gente sabe que para a técnica ser mesmo implantada dentro das serventias judiciais, há necessidade dessa capacitação, desse treinamento, né? Como é que o judiciário já está trabalhando nisso, Sônia? O CNJ, ele demorou muito a avançar na legislação da mediação e da conciliação. A arbitragem, ela já existe já há muito tempo, desde 96, mas a conciliação e a mediação, embora ela já fosse uma prática do judiciário, mas legalmente ela veio agora, a partir do novo Código de Processo Civil, com alguma representação na lei do juizado especial, mas tão somente em conciliação, como carro-chefe do juizado. Só que a forma de abordagem da conciliação, ela é para direitos patrimoniais disponíveis, em que não haja relação continuada. Já na mediação, é necessário ter essa relação continuada. E onde nós observamos mais a relação continuada? Nas varas da infância, nas varas de família e na violência doméstica. Então, é possível aplicar. Mas eu volto a repetir, a constelação, a exemplo da oficina da parentalidade também, do divórcio, elas são técnicas diferenciadas, como disse o doutor Quintas. Não há como aplicar isso em todos os casos. Agora, o nosso magistrado e o nosso servidor, ele tem que saber identificar cada caso. O que é para conciliação, o que é para mediação, o que é que tem que fazer pré-mediação. E aí, nesse caso aqui, a oficina da parentalidade pode funcionar. Neste outro caso, não. É mais complexo, nós temos que fazer constelação familiar. E claro que para isso necessita de capacitação. E hoje a capacitação, ela está concentrada no NUPEMEC para métodos alternativos. E o tribunal tem investido. Nós temos vindo numa série de cursos, desde 2014, com a efetiva implantação do NUPEMEC, a gente vem capacitando servidores e colaboradores. Estamos agora finalizando um curso aqui com o PROCON para falar de conciliação nas relações de consumo. E às vezes, Bernadette, não é nem uma relação de família, como aconteceu já lá no Juizado Norte, que ele enviou para a Central, um caso em que era um filho que
que fez uma casa atrás da casa da mãe. E ele cuidava da mãe e resolveu casar. Quando ele casou, ele levou a esposa para dentro daquela casa e resolveu ter filhos. E aí houve um choque de gerações da criança com essa mãe, agora avó, mas que acreditava que aquele filho ainda lhe pertencia. E claro que ela não se deu bem com a nora, porque a nora era uma concorrente. A nora estava tirando o filho dela. E o doutor Marconi, o pedido era de indenização, porque ele queria sair de lá e queria uma indenização pela benfeitoria que ele fez na casa. O doutor Marconi, muito sensível, identificou que ali não era um caso para conciliação. Ali era um caso que precisava uma situação mais avançada. E nós levamos para a conciliação, identificamos o problema, mediamos e resolvemos a questão. A partir disso. Então, esse caso, ele poderia caminhar para uma situação muito mais grave, e aí teríamos que ter um outro método. Então, é esse leque que o judiciário tem agora para resolver conflito. E você que está nos ouvindo, você que é o nosso maior cliente, que é o nosso cidadão, você vai ter isso numa central de tratamento de conflito que o judiciário está fazendo em parceria com o TRE, num prédio ali para a Zona Norte. Já temos a área, o TRE vai nos entregar a área pronta. Nós vamos colocar toda a nossa equipe, a melhor equipe que nós temos, e lá nós vamos ter o espaço para fazer constelação familiar. Porque ele já foi desenhado, ele já foi pensado para fazer as oficinas, para fazer círculo restaurativo, para fazer esse atendimento. As salas terão isolamento acústico, para você ter uma ideia. Ou seja, nós não vamos poder trabalhar tranquilamente, cada um no seu local, fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, sem preocupação de que estão nos ouvindo, como é o caso da vara. Porque a sala da audiência do juiz, embora ela seja um local fechado, mas vaza, a pessoa escuta. E técnicas dessa natureza de mediação, ou de constelação familiar, ou de oficina da parentalidade, há necessidade de um espaço de confidencialidade. E principalmente para que as partes possam confiar no facilitador. Senão ela não vai se abrir, nós não vamos conseguir descobrir o real problema. E elas vão continuar nesse litígio. Então, nessa formação agora, a ideia é, nós já temos uma servidora nossa, que é oficial de justiça, que já está finalizando a formação dela por conta própria, a formação dela não foi pelo tribunal, e diante dessa formação, ela nos trouxe um projeto para o NUPEMEC, que está sendo já montado a formação aqui para o Amapá. Inclusive, nós conversamos no sábado, que nós tivemos lá na palestra, nós vislumbramos a possibilidade, porque nós estamos, doutor Marco, na agulha com uma pós-graduação. Nós estamos prontos já para começar uma licitação para pós-graduar os nossos servidores. E nós vamos inserir um módulo de constelação familiar já nessa ementa da pós-graduação. Então, para você ver, porque nós precisamos mostrar para a população que o judiciário ele tem que acreditar no método, para que o cidadão também compre ideia. Então, é o NUPEMEC, a partir das reuniões que nós fazemos de forma ordinária, o doutor Quintas também é um juiz membro do NUPEMEC, e esse projeto que é piloto, eu parabenizo até o doutor Quintas, porque ele foi o inovador disso, ele trouxe isso com muita coragem, teve que fazer um trabalho de convencimento com os advogados e com as partes, e aí nós só vamos conseguir com resultado. A partir do momento que nós começarmos a perceber, por exemplo, o doutor Sami lá, ele consegue 100% de acordos que não tem execução. Então, se a técnica funciona e já tem estatísticas de que ela funciona, por que não implantar aqui? Então, você que é advogado, que nos escuta, que eu sei que a advocacia também escuta muito, Conciliando a Diferença, venha conhecer conosco a técnica, venha participar dos nossos cursos. Essa palestra que foi dada em parceria lá com a AMA foi maravilhosa, várias mães estiveram lá, as facilitadoras explicaram a técnica. Então, ela tem todo um ambiente, tem que preparar primeiro o ambiente. Por exemplo, as partes, elas têm que estar concentradas, porque ali nós temos muita energia. E é essa energia que vem a partir dos sentimentos que nós temos. Então, é muito importante a população entender que isso vai ser uma política do Judiciário da Amapá. Ou seja, buscar a pacificação pelos vários métodos que nós temos disponíveis. E esse da constelação familiar é mais um método. E ele funciona, porque eu vi na prática, eu conhecia na teoria, e eu já vi na prática, e eu sei que ele funciona. E no sábado nós fizemos com algumas pessoas que nem eram do Judiciário, e foi um resultado maravilhoso. E inclusive era uma colaboradora nossa de uma escola, que nós vamos dar o curso de mediação de conflitos na escola. E ela participou a convite nosso do NUPEMEC e adorou.
E depois a facilitadora ficou para fazer atendimento lá e muitas pessoas ficaram interessadas e queriam ir embora. Já era 13 horas depois do almoço e a AMA ainda lotada com o pessoal querendo tirar dúvidas. Porque é uma novidade. E a novidade, ela sempre causa esse... Às vezes a pessoa fica reticente, vou, não vou... Mas o resultado é que vai trazer para nós, para o judiciário, a certeza de que a técnica funciona e ela foi abraçada pelo núcleo permanente e vai virar, com certeza, lá na nossa central de práticas. Eu já até convidei a nossa colega, disse, você precisa ir para lá, porque a gente precisa pegar as pessoas que nós temos com melhor formação para colocar nesse centro de tratamento. Então, cidadão, aguarde. Está vindo coisa boa. Que boa notícia aí, né, doutor Quintas? Será um espaço próprio. Doutor, eu lhe pergunto, foi uma ousadia, vou usar essa palavra aqui, sua, né, ao trazer essa prática, realizar uma audiência usando a prática técnica da constelação familiar. E claro que para isso o senhor também precisou ter o apoio de toda a sua equipe, da sua equipe de servidores lá da primeira vara. Como é que foi o recebimento, a receptividade da equipe? Porque também a gente sabe que, como a Sônia muito bem colocou aqui, muitas das vezes nós estamos habituados a uma rotina, né? Mudar aquela rotina, ela requer muitas coisas. Às vezes a gente prefere ficar ali no plano ali de conforto, do que já tem. Mas como foi que a sua equipe recebeu e a receptividade dela a essa técnica? Então, antes de nós implementarmos a técnica, nós fizemos alguns encontros com nossos servidores para poder passar para ele o significado da técnica, do projeto que nós tínhamos encaminhado para o tribunal, que nós desejávamos fazer esse plano piloto, esse projeto na nossa vara. Eles tiveram interesse, inclusive, né, de estudar um pouco o que seria a constelação familiar, e nós temos muito material de pesquisa na própria internet, direito sistêmico e constelação familiar, constelação organizacional, que são algumas vertentes que existem, e acharam muito interessante o método. E foi bom porque no nosso encontro do dia 19, em que nós tivemos, foi realizada uma palestra e também uma dinâmica na prática, uma das nossas servidoras espontaneamente pediu para fazer uma constelação. Então, essa servidora se colocou como voluntária e quis fazer uma constelação familiar, e foi feita essa constelação, ela contando concretamente um problema que ela vislumbrava que tinha, e que outros servidores participaram também dessa constelação. E foi uma experiência assim maravilhosa, porque todos puderam ter a capacidade e a condição de ver na prática como é que funciona a constelação. Foi uma carga emocional fortíssima, houve um envolvimento muito grande, inclusive elas saíram de lá assim, extremamente extenuadas com a experiência e ficaram maravilhadas com a utilização da técnica. Infelizmente eu não posso aqui relatar quem é a servidora, qual é o problema por ela vivenciado, mas nós tivemos essa oportunidade e elas, ao se depararem concretamente como é que a técnica é utilizada para resolver esse conflito, ficaram mais do que convencidas da importância da utilização da técnica e como ela é eficaz. Então, hoje a equipe toda, por unanimidade, abraçou a causa, o projeto, e com certeza irá colaborar para a execução dela na vara e se colocaram à disposição, inclusive, para serem propagadores, né, e possam difundir também essa técnica para outras varas e repassar esse conhecimento para os outros colegas que desejarem. Que bacana, doutor Quintas, viu? E a gente percebe, eu estava aqui conversando com a Sônia, que com essa iniciativa a gente também muda muitos paradigmas. Qual que é a nossa visão de jornalista, muitas das vezes a visão do cidadão lá, de que o juiz é somente aquele julgador que chega, sentou, pegou o processo, olhou, deu a sentença, e o senhor está mostrando que o senhor vai muito mais além do que ser somente um julgador, né? O senhor está trazendo para o judiciário amapaense, está trazendo para o cidadão uma técnica, Sônia, que veio para mudar paradigmas. É verdade. O juiz ele tem um papel muito importante dentro do sistema do judiciário. Ele precisa também ser o gestor da sua vara. E o doutor Quintas, ele demonstra que é preocupado mesmo com o cidadão que vai todos os dias naquele balcão da vara. Ele às vezes vai a pé, ele às vezes não tem nem o que comer naquele dia.
E essa preocupação é mais uma que o cidadão tem, que ele não consegue resolver o seu conflito. Muitos pais fogem da sua responsabilidade, alguns sequer querem fazer a visita aos seus filhos. E essa imposição do juiz, você vai ver tal dia e tal hora, quando você traz para um método alternativo e convence esse pai da necessidade que ele tem de fazer essa visitação, e às vezes ele não visita porque ele não foi visitado, ou então ele não teve essa experiência, ele não viveu isso, e ele não tem como reproduzir aquilo agora no seu novo modo de vida. E esse momento do juiz gestor, esse é o verdadeiro papel do juiz. Ele julga aqueles casos que tem que verdadeiramente serem julgados, porque tem casos que não adianta, você pode aplicar as técnicas, as pessoas são reticentes mesmo, e aí é a decisão do juiz que vai dar o rumo na vida daquelas pessoas, mas boa parte desses conflitos podem ser resolvidos por uma questão de gestão, de gerência. E isso, doutor Quintas, parabenizo o juiz, parabenizo os colegas servidores da vara, porque não funcionaria se os servidores não quisessem também. Então, esse papel de convencimento que o doutor Quintas teve com os seus servidores, mostrando primeiro a técnica, trazendo na prática para a pessoa verificar, e aí ela acreditando no potencial da técnica, tu pode ter certeza que a primeira vara vai deslanchar. Né? Vamos ver os números daqui, isso aqui nós só vamos ver o resultado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que nós vamos ver os processos que entraram, os processos que foram resolvidos pela aplicação da técnica. Então, maravilhada mesmo, nosso judiciário mais uma vez de ponta, nós somos selo ouro, vamos buscar esse diamante, e técnicas dessa natureza demonstram que é possível sim melhorar o atendimento do cidadão, é ele que custeia essa máquina, é ele que precisa desse atendimento. Parabéns ao juiz, parabéns à vara, parabéns aos colegas que participaram, aos advogados que aceitaram, Bernadette. E eles vão poder contar para os seus colegas, gente, olha, funciona. Né? Vamos começar a aplicar essa técnica, vamos também trazer para nós essa técnica para a advocacia, porque lá também tem muito conflito. E a nossa ideia, doutor Quintas, é instalar um Sejusc dentro da OAB. A doutora Joenilda Lenz, que é a coordenadora da Central de Conciliação, já está fazendo tratativas com a AB para ver se a gente consegue implantar um Sejusc lá, porque lá tem muito conflito também e as pessoas vão procurar o AB. Elas procuram o AB, procuram o Judiciário, procuram o Ministério Público. Então as entidades elas têm que ter ferramentas para oferecer para o cidadão, para que verdadeiramente ele saia com a sensação de que foi feita justiça no seu caso concreto. Obrigada, Sônia. Doutor Quintas, eu quero agradecer também a sua participação aqui no programa Conciliando as Diferenças. Também, assim como a Sônia, lhe parabenizar pela excelente iniciativa, pela grande iniciativa de que, além de um julgador, eu estou aqui entrevistando um ser humano diferenciado. Então, eu queria também parabenizar o senhor e toda a sua equipe. Eu que queria agradecer as palavras carinhosas da Sônia, sua também, Bernadette. Eu acho que o compromisso de qualquer magistrado, e nós recebemos essa missão quando assumimos essa função tão difícil para a gente, que é julgar os nossos semelhantes, não é apenas de tratar o processo friamente, né, como algo instrumental, mas ter a clara percepção de que ali estão pessoas que precisam não só de uma decisão nossa, mas que a gente possa também, de alguma forma, colaborar para que elas possam resolver os seus problemas e os seus conflitos. Quantas vezes a gente se depara na sala de audiência de pessoas que querem apenas desabafar, querem ser ouvidas, que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra até de carinho. E eu sempre procurei trabalhar por onde eu passei com muita lealdade, muita verdade, e fazendo um trabalho de aconselhamento e de construção de decisões que pudessem partir das próprias partes. Eu acho que, principalmente na vara de família, nada melhor do que as partes envolvidas poderem decidir o que é melhor para as suas vidas. Não é muito bom para nós juízes, embora seja inerente à nossa função, determinar os desígnios das pessoas. Você colocar, por exemplo, que uma criança só pode ver o seu pai ou sua mãe em finais de semanas alternados, das 8 horas de sábado às 18 horas de domingo, isso é terrível. É uma modalidade de guarda que a gente entende que ela está superada no nosso ordenamento. Há que prevalecer o afeto, o amor, o carinho, a compreensão, a cumplicidade dos pais com seus filhos. E isso não passa por limitar dias e horários. Mas a gente vai chegar nessa evolução para que o compartilhamento da guarda
né? A divisão de tarefas, de direitos e deveres, responsabilidades, mas também de muito afeto e muito amor nessas relações familiares, ainda que haja uma cisão de uma família e formação de outras famílias, isso é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade bem mais tranquila, com menos violência. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, e a gente espera poder, de alguma forma, estar colaborando para que isso aconteça no nosso Estado. Tá certo, doutor Quintas. Obrigada pela participação aí. Estamos em 17 horas e 46 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Em Macapá, 17 horas e 48 minutos. Muito bem, já de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, nesta quarta-feira, 25 de maio. Programa transmitido pela Rádio Universitária 96,9 FM. Obrigada a vocês de todos os cantos do estado do Amapá pela companhia e audiência. E já está aqui conosco Eliane Albuquerque, que é assessora jurídica do PROCON. Olá, Eliane, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Bernadette. Muito obrigada, para a gente é um prazer estar mais uma vez aqui no programa Conciliando as Diferenças. Quase todas as quartas-feiras nós estamos fazendo as audiências de conciliação no ar, né? Que é uma novidade, nós aqui do Amapá, o Tribunal de Justiça do Amapá é pioneiro nessa ideia. E é isso, a gente está... E hoje você deu uma fugidinha ali do plenário, porque você está participando do curso que o Judiciário está realizando sobre mediação e conciliação nas relações de consumo para servidores do PROCON. O curso termina aqui, daqui a pouquinho às 18 horas, já estamos aí a cerca de 10 minutos para o encerramento. E fala um pouquinho para a gente, Eliane, como é que foram esses 3 dias aí de curso? Bernadette, esse curso ele é fruto do nosso termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Amapá. Nesse termo de cooperação, o Tribunal de Justiça, além de ceder o espaço para que nós façamos as audiências de conciliação, ele também é responsável pela capacitação dos nossos servidores, dos assessores jurídicos e dos conciliadores. E nesses 3 dias de curso, nós tivemos, além dos servidores do PROCON, as pessoas que são responsáveis pelo atendimento nos SIACs, da Zona Sul, da Zona Norte, que é onde se faz também a reclamação, as reclamações que são relativas ao direito do consumidor. E, além disso, também temos acadêmicos aqui que estão participaram desses 3 dias de curso, né? E hoje a conciliação, ela é assim uma tendência, né? Depois do novo CPC. Na verdade, a conciliação na relação de consumo ela já existia. Hoje ela vem sendo fomentada aí pelo novo CPC, muita gente interessada em fazer o curso, porque futuramente os conciliadores, os mediadores aí terão um mercado de trabalho bem amplo, porque as pessoas estão se especializando agora, vão ter um espaço maior, né? E o curso assim é muito bom. Eu avalio assim positivamente, porque nós do Governo do Estado, infelizmente, temos uma carência muito grande na qualificação de pessoal, né? E, assim, a qualificação dos atendentes, principalmente, eu fico muito feliz, porque é lá que a gente faz a triagem dessas relações de consumo. Às vezes, já chegamos até a receber casos lá nas audiências, que eu sou responsável para fazer as audiências de conciliação, de pegar situações, por exemplo, que não envolve nem relação de consumo, porque, às vezes, o técnico que está ali fazendo aquela reclamação,
às vezes ele fica confuso, não sabe nem discernir com clareza o conceito, às vezes, de consumidor em determinadas relações. Né? E o curso assim, foi fundamental para a gente. Eu fico muito contente, porque quando melhora o trabalho lá no atendimento, quando melhora, qualifica os profissionais que estão lá no Superfácil, que estão recebendo essas demandas, ajuda o nosso trabalho também. Né? Que eles já fazem, inclusive, a termação ali daquela reclamação mais direta, né, mais concisa, e que facilita o fornecedor a levar uma proposta de acordo, a se defender quando ele chega na audiência. E, assim, essa parceria com o Tribunal de Justiça, ela foi, assim, de grande importância. Eu estou no PROCON há uns 6 anos e eu vejo que depois que nós fizemos essa parceria, houve uma melhora muito grande no atendimento, no serviço, né? Além dos termos de audiência que agora eles são homologados pela juíza da Central de Conciliação. Então, eu ia chegar nesse ponto, que na verdade essa parceria ela iniciou ano passado, ainda em 2015, né? Exatamente. E aí proporcionando exatamente esse espaço da Central de Conciliação, né? Foi aberto um espaço lá para o PROCON e ocorrem lá já as audiências pré-processuais. Como é que funciona? As audiências, as conciliações que acontecem na Central de Conciliação, elas vêm das reclamações feitas no PROCON, na sede do PROCON. E os termos de audiência em que o resultado é positivo, em que a conciliação é frutífera, elas se transformam em pré-processual. A juíza vai homologar o acordo. Caso não seja cumprido, a reclamação está ali, no sistema do tribunal, que é o SEJUSC. Caso o fornecedor não cumpra, em um clique, ela transforma essa reclamação em uma reclamação judicial. Né? De pré-processual passa a ser processual. E nessas pré-processuais, está tendo assim, bastante acordo? Sim, como eu te falei, na verdade, todas as reclamações que vêm do PROCON, atualmente, a gente já está cadastrando no pré-processual os que têm um resultado positivo. A gente, o tribunal, ainda está verificando ainda no sistema de que forma nós vamos fazer o cadastro dessas pré-processuais, das audiências que não tiveram acordo, para que elas ali mesmo já se tornem judiciais. Né? Mas, assim, a gente tem tido um resultado muito positivo, com certeza. No curso, inclusive, foi falado da questão da mudança de mentalidade, né, dos fornecedores, dos próprios consumidores, a respeito de conciliar. Né? E isso vem, eu penso que já inicia essa mudança de mentalidade, quando o fornecedor pensa que o PROCON, na verdade, não vai ser só mais uma via administrativa. Né? Ele vai ser uma via administrativa que você pode, assim, a um passo, se tornar uma demanda judicial. Né? Inclusive, hoje nós já estamos em tratativa para fazer um termo de cooperação técnica também com a Justiça Federal. Nós já reunimos com a Justiça Federal, o Tribunal de Justiça do Amapá, o PROCON e a Justiça Federal, para que nós ajustemos esse termo de cooperação técnica, porque nós temos algumas reclamações que são demandas federais, como as reclamações contra a Caixa Econômica. Então, conversando lá na reunião, o advogado da Caixa Econômica chegou a dizer isso para a gente, que lá eles acabam dando uma atenção mais especial, digamos assim, para as reclamações que são feitas lá na Justiça Federal. E as reclamações do PROCON, até então, elas são resolvidas apenas pelo gerente da empresa. E em alguns casos a gente percebe que o gerente chega lá só para dar uma explicação para o consumidor, não resolve o problema. E hoje o que a gente quer é exatamente isso, fazer com que as empresas mudem essa mentalidade para que vejam a conciliação como algo sério, como uma prevenção de uma futura demanda judicial, que sempre vai desaguar no judiciário quando não resolve lá. Infelizmente, né? Infelizmente. E assim, esse trabalho todo que vocês estão fazendo, até chamado preventivo, é exatamente para evitar, né? Exatamente. Essa judicialização de tudo, né? Porque exatamente. Hoje tudo recorre à justiça. Isso. Então, eu penso que a intenção justamente do novo CPC é essa, é de mostrar para a população, para o consumidor e para as empresas, que na verdade a briga judicial ela não é mais válida, porque às vezes o consumidor vai lá também e vício de produto, por exemplo, ele diz, mas eu tive danos morais porque meu telefone ficou tantos meses aí na assistência técnica, mas às vezes você percebe que se você for para a justiça, você se desgasta muito mais, né? Quando você pode resolver um problema ali naquela audiência de conciliação. Então, essa mudança de mentalidade, eu acho que ela vai ser lenta, mas eu acho que já começou a acontecer. A gente percebe já pela quantidade de acordos frutíferos que nós temos lá. E era isso que eu ia te perguntar, que com a capacitação dos próprios servidores do PROCON,
Você tem notado já também essa diferença? Com certeza, a utilização das técnicas de conciliação. Isso é muito importante. Às vezes um acordo que começa sem nenhuma possibilidade de ser frutífero ali, ao final você conversando com as partes, você já consegue mudar a forma como o preposto da empresa, às vezes, vê aquela situação do consumidor. E aí já liga para a empresa, já tenta mudar a proposta inicial. E muitas das vezes nós temos resultados positivos, viu, Bernadette? Muito bem. Eliane, eu quero te agradecer. Eu vou te liberar, porque eu sei que tu vais participar do encerramento do curso agora. Ainda dá tempo, ainda faltando aí 2 minutinhos. Obrigada pela sua participação aqui. Até uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada, Eliane. Seu programa Conciliando as Diferenças desta quarta-feira, com muita informação para você sobre constelação familiar, o núcleo aí de mediação de conflitos para os servidores do PROCON. Muitas informações. Fica por aqui, a gente se encontra na próxima quarta. A todos, um excelente fim de semana. Fica com Deus. Beijo no coração. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.